Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro. Então vamos ao que é notícia. Lula veta 5,6 bilhões em emendas de comissão. Moraes tenta agilizar a escolha para TRE do Paraná. Confederação Israelita quer inquérito contra José Genuíno. E OSESP abre temporada 2024 com um dos maiores clássicos da história. Saiba qual é e como garantir ingressos. O governo decidiu dobrar a aposta. E o presidente Lula vetou 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão previstas no orçamento de 2024, um movimento que tensiona ainda mais a relação com o Congresso. O líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, justificou o veto. Disse que seria para acomodar recursos por uma queda de inflação. Vamos ouvir. Tem uma circunstância no orçamento, tem uma circunstância que temos, nós todos, o governo e o Congresso, temos que celebrar, que é o fato de nós termos tido uma inflação menor. Tendo inflação menor, por consequência, nós temos uma previsão de receita menor, em decorrência da menor inflação. E isso impôs a necessidade de, em alguns aspectos, em especial, termos alguns vetos. É o que ocorreu, por exemplo, em relação aos recursos de comissão que foram aprovados pelo Congresso Nacional, que era da monta de algo em torno de 16 bilhões, e aí, em torno desse aspecto, nós tivemos que destinar um veto de 5,4 bilhões, estabelecendo 11 bilhões para os recursos de comissão apontados pelo Congresso Nacional. O anúncio desse veto aconteceu ontem. Minutos depois, parlamentares começaram a cobrar uma recomposição, e isso sob o risco de derrubadas de veto. Foi isso que disse o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Luiz Mota. Logicamente, se não achar uma solução, o objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o veto. O clima entre os dois poderes não é dos melhores, isso desde o final do ano passado. Em dezembro, o governo editou uma medida provisória desfazendo a desoneração da folha de pagamentos que havia sido aprovada pelo Legislativo. Não bastasse isso, também pôs fim à isenção fiscal sobre o salário de pastores, algo que contrariou e muito a bancada evangélica. Agora, sobre o veto ao texto do orçamento, importante a gente dizer que o valor de emendas parlamentares continua alto. Deputados e senadores ainda terão direito a mais de 47 bilhões em emendas. Mais uma coisa, o presidente Lula não mexeu no fundo eleitoral. Ao sancionar o orçamento, ele manteve os 4,96 bilhões previstos, um valor que é 96% maior do que o que foi destinado às eleições municipais de 2020. Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes determinou a publicação, e com urgência, do edital para a vaga na Justiça Eleitoral do Paraná. Moraes quer evitar empecilhos ao julgamento do pedido de cassação de mandato de Sérgio Moro, hoje senador. O despacho foi assinado por Moraes neste final de semana, em pleno recesso do Judiciário. A expectativa é de que o relator do processo de Moro, que é o desembargador Luciano Falavinha, peça a inclusão do julgamento na pauta ainda desta semana. Acontece que também nesta semana, o juiz Tiago Paiva deixa o TRE do Paraná e ainda não há substituto designado. Pela legislação eleitoral, é preciso quórum completo para o julgamento de processos envolvendo pedidos de cassação. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, decidiu pedir a abertura de um inquérito policial por racismo contra o ex-presidente do PT, José Genuíno. Em uma live durante o final de semana, Genuíno pediu boicote a empresas comandadas por judeus. O petista afirmou ainda que o Brasil deveria deixar de fazer negócios com o governo israelense. A CONIB afirma que a declaração de Genuíno representa um risco à comunidade judaica e que caracteriza incitação ao crime. E a gente encerra o podcast de hoje com uma dica para quem estará em São Paulo no início de fevereiro. A OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado, vai reabrir temporada. E isso com um dos maiores clássicos da história, Carmina Burana. Quem explica melhor é Gui Mendes. Olá, Júlia. Olá a todos do podcast 5 Minutos. Aqui é a Gui Mendes, repórter de
o Antagonista e Cruzoé em São Paulo. E o convite que a gente faz nessa terça-feira é um convite para que as pessoas se preparem para daqui a 2 semanas, porque nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, uma quinta, sexta e sábado, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo vai dar início à temporada desse ano de apresentações. E esse ano é um ano muito especial para a OSESP, a principal orquestra do Brasil e da América Latina, porque é o ano que ela completa 70 anos de criação e completa 25 anos na Sala São Paulo, que é esse espaço magnífico no centro de São Paulo, onde ela se apresenta. Então, para iniciar esse ano, eles escolheram 3 apresentações da lindíssima peça Carmina Burana, de Karl Orff, 1936, que é considerada uma das peças mais executadas de todos os tempos, e a sua parte inicial, chamada de Fortuna, é considerada a música mais tocada em todo o século XX. A gente não vai tocar aqui, mas vocês devem saber de quem a gente está falando, e uma breve pesquisa vai te trazer grandes memórias sobre essa música. Então, nos dias 8, 9 e 10, a OSESP apresenta esse lindíssimo espetáculo com coral e orquestra na Sala São Paulo, e os ingressos estão a preços promocionais a partir de R$60. Um beijo, Júlia, e um beijo a todos do podcast. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.